José Augusto Ribeiro, aula de Ciências, sextos anos, professora Solange. Eu apresento para vocês aqui agora o roteiro de estudos do terceiro bimestre, parte 1. E o tema desse roteiro é a interação entre os sistemas locomotor e nervoso. E como recurso proposto, eu apresento aqui 2 linkzinhos do YouTube que eu faço questão que vocês assistam, porque é uma ferramenta bem importante, uma ferramenta que vai ajudar vocês a realizar as atividades propostas aqui desse roteiro. Então, por favor, não deixem de assistir, tudo bem? Eu apresento aqui, então, a atividade número 1, que é sistema nervoso, composição e funcionamento geral. E eu lanço uma pergunta para vocês. O que você sabe sobre o sistema nervoso? Então, o que veio na sua cabeça quando eu O que veio na sua cabeça quando eu fiz essa pergunta? O que você sabe sobre o sistema nervoso? O que você pensou na hora que eu perguntei? O que veio na sua cabeça? Que você tá com raiva? Que você tá bravo? Que você tá chateado e sai brigando com todo mundo? Será que é? Então, o sistema nervoso é composto principalmente por células especializadas que desempenham as funções de captar, de processar, de acumular informações. Por exemplo, lembra quando eu falava, para vocês assim, eu vou fazer uma pergunta, vocês vão me ouvir, vão processar ela aí na cabecinha de vocês, depois vocês vão responder. Não é para sair respondendo assim antes de eu perguntar. Então, primeiro vocês vão ouvir, vão interpretar aquilo que eu falei e depois vão me responder, vão me dar, a resposta daquilo que eu perguntei. Então, o sistema nervoso, ele possui células especialmente para isso, para captar essa mensagem, essa informação, esse estímulo. Ele vai processar, ele vai guardar lá na sua memória, na sua cabecinha, e depois ele vai reagir, ele vai resolver a situação, ele vai te dar uma resposta. Ele também, além de fazer tudo isso, ele participa no controle geral do nosso organismo, no controle geral de todo o nosso corpo. E qual que é a função, então, do sistema nervoso? Então, ele recebe estímulos, ele reage a esses estímulos, Então, por exemplo, ele recebe estímulos físicos, químicos, biológicos. Por exemplo, estímulos físicos. Correr, pular, andar, uma necessidade de você se movimentar. Os químicos, você sentir o sabor, quando você come alguma coisa, você sente o sabor, o cheiro daquilo, ou quando você sente um cheiro, você até fala, nossa, que cheiro bom. Aí a gente chega a sentir até o sabor de algumas coisas pelo meio do cheiro, E biológicos, estímulos biológicos, fome, sede. Então, ele tem a função de receber esses estímulos e reagir a eles, receber essa comanda e ter uma ação relacionada ao estímulo que foi oferecido, que foi dado. E a célula principal do sistema nervoso é o neurônio. Então, esse impulso, essa informação, esse impulso nervoso passa de um neurônio para o outro e as informações chegam no nosso cérebro, na nossa cabeça, no nosso sistema nervoso, faz essas informações correr por todo o nosso corpo. E qual é a composição do sistema nervoso? É o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, ele fica dentro, lá no interior da nossa caixa craniana.
e a medula espinhal no interior da nossa coluna vertebral. Então, lá dentro da nossa coluna, nós temos a medula. E eu vou apresentar para vocês aqui agora uma imagem, né, que é a nossa primeira questão aqui. Essa imagem é do nosso sistema nervoso e a comanda, né, dessa atividade é assim: vocês vão relacionar essas estruturas numeradas aqui com as funções que estão nos parênteses. Então, você vai olhar, né, depois de ter assistido o videozinho, depois de fazer a leitura dos textos que ainda estão por vir aqui no roteiro, você vai fazer pesquisas lá no livro didático, vai fazer algumas pesquisas na internet. Então, você vai encontrar essas imagens e vai conhecer. Aí, depois de feito tudo isso, você vai ter condições de relacionar. Por exemplo, a parte 3 aqui. Qual função você acha que ela executa? O primeiro, segundo ou terceiro parênteses. Então, você vai fazer essa relação, né, das funções com as partes representadas aqui nessa imagem. Ok? Seguindo, tem uma tirinha aqui do Calvin, que eu vou deixar a interpretação a leitura e a interpretação por parte de vocês. Também está relacionado ao contexto da nossa aula, que é o sistema nervoso. Então, gostaria que vocês fizessem a leitura e a interpretação. Depois fizessem até um comentário, se quiser, lá no finalzinho do roteiro. Tá bom? Seguindo, nós temos a atividade 2. A atividade 2, ela está representada aqui por alguns textos, que é para fazer a leitura. Então, continuando o assunto, é sistema nervoso e coordenação das ações motoras. Por que tem esse texto? Porque depois eu vou fazer uma proposta para vocês da brincadeira de vivo morto. Então, fazendo a leitura aqui desse texto, aqui, ó, o que é o sistema nervoso. Então, como eu já falei, né, na introdução aqui da nossa aula, expliquei um pouquinho do que era o sistema nervoso. Então, tá explicando aqui e como a gente vai executar lá a nossa brincadeira depois, né? Então, seguindo, qual é a função do sistema nervoso? Então, também tem uma explicaçãozinha aqui, né, para reforçar aquilo que eu acabei de conversar com vocês. Aqui, ó, então vem a atividade. Para responder as questões abaixo, fazer a leitura das páginas 135 a 138 do livro didático de ciências, aí o livro do 6º ano de ciências. Então, agora você vai aprender mais sobre o funcionamento do nosso corpo. Como? Aquela hora eu disse, né? Nós vamos fazer uma brincadeira do morto-vivo aqui. Então, eu vou apresentar ela aqui para vocês, ó. Você vai convidar, né, seus familiares ou as pessoas que estão aí à sua volta. A ideia é que tenha pelo menos 4 jogadores. Então, você seleciona aí as pessoas e você vai escolher quem vai ser o líder dessa brincadeira. Como que é o líder, né? Eu acredito que todo mundo já tenha brincado disso, né, de vivo morto. Então, você vai escolher um para ser o líder, ou você mesmo será o líder. Esse líder é assim, vai ficar ali na frente para fazer as comandas, dar as comandas, né? Vivo, morto, e assim por diante. Então, você tem que prestar atenção no seguinte em relação à organização. Então, você vai escolher as pessoas, vai colocar uma do ladinho da outra. Um vai ser o líder, que vai ficar ali gritando as comandas. E começa assim bem devagarzinho, né, para esquentar os motores aí, começa devagar, porque o que deixa o grau de dificuldade, né, para essa brincadeira é a velocidade depois que você vai dar esses comandos, para que a pessoa execute a ação e quando ela errar, ela vai ser eliminada. Quando você falar vivo e a pessoa abaixar, por exemplo, agachar, ela já errou essa comanda, então ela tá fora da brincadeira.
e ganha quem for o último que ficar, que pode ser o líder para a próxima rodada. Aí vocês também vão definir a quantidade de vezes que vocês vão brincar, só para quê? Fazer o exercício de receber uma comanda e executar, ok? Seguindo. Então, depois que você brincou, depois que percebeu que todo mundo interagiu aí, agora você vai aprofundar os seus conhecimentos relacionados a essa brincadeira, por exemplo. Então, depois que você brincou, o que você vai fazer? Responder essa questão aqui, ó. O que acontece com o nosso corpo ao brincarmos de morto-vivo? Como podemos explicar? Então, você vai responder dentro do nosso contexto, falando sobre o sistema nervoso. E não falar, eu tô cansado, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, não é para falar isso, é para você responder dentro do nosso contexto, certo? A pergunta número 2 também é relacionada à brincadeira e ao sistema nervoso. Considerando seus conhecimentos prévios, então, de tudo aquilo que a gente já falou, né, e o que pôde observar por meio da brincadeira, quais partes, estruturas e órgãos do nosso corpo estão envolvidos para respondermos aos comandos. Então, você tem 4 alternativas aí, a letra A, B, C e D, onde você vai ler essas alternativas e vai colocar se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Tudo bem? Agora, a gente vai conhecer o olho humano. Dá a impressão que a gente até mudou, assim, totalmente de assunto, né? Mas a gente ainda tá falando sobre uma percepção sensorial, ou seja, uma função do nosso sistema nervoso. Então, ali vai falar, aí do ladinho tem uma definiçãozinha do que é a visão. Então, mas assim, vamos pensar sobre a visão? Você já se perguntou quais fatores nos possibilitam enxergar? Qual o mecanismo responsável pela visão? Como enxergamos as coisas ao nosso redor? Por que algumas pessoas usam óculos? Por que usamos óculos escuros em alguns dias que estão muito claros? Você se considera uma pessoa que possui uma boa visão? Então, para a gente responder todas essas perguntas que eu acabei de fazer, a gente tem que conhecer o quê? A gente tem que conhecer o nosso olho. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma atividade, ó. Tem uma imagem e tá assim, ó. Para realizar essa atividade, você vai consultar a página 147 do livro. Então, de novo, a gente vai precisar usar o livro didático para responder essas questões. Então, olha só, a comanda do exercício tá assim, ó, colocar o nome e a função das partes do olho humano de acordo com as setas apresentadas. Então, vocês estão vendo aqui nessa imagem que tem várias setinhas, olha só. Então, você vai numerar essas setinhas e vai colocar o nome das partes representadas pela seta. Por exemplo, se você vier aqui, ó, e escrever 1, então você vai pesquisar lá no livro, na página 147, a função dessa seta que você escolheu para colocar o número 1. Então, você põe aqui, ó, número 1 e o nome. Se você veio para essa aqui e colocou 2, põe lá 2 e o nome. E assim você vai fazendo aqui para as outras setas. E depois que você fez isso, você vai vir nessas linhas aqui, ó, e vai colocar, por exemplo, vai pegar número 1, põe aqui, ó, 1 e o nome. Você vai colocar o nome e vai voltar lá no livro e vai colocar a função dessa parte que você escolheu como número 1.
Aí você vem, terminou de escrever, vai pegar e vai pôr lá, número 2, na linha de baixo, depois que você escreveu, põe lá 2, põe o nome e vai escrever, vai pesquisar a função da parte que você numerou e nomeou como 2. E assim você vai fazendo para todas as partes, né, até você terminar todas as setinhas aqui, ok? Então, nós chegamos ao fim do nosso roteiro. Eu espero ter ajudado vocês. Se precisarem de mim, podem me procurar naquele horário de plantão. E a qualquer horário, tem o horário de plantão lá, mas vocês podem me procurar assim que vocês precisarem, assim que vocês puderem, tá bom? Boa resolução de roteiro para vocês, bons estudos, um grande beijo e um abraço.